Paralelo a isso, nasce um movimento de educação de base que recupera o projeto oficial dos anos 50, que, na verdade, fazer escolas radiofônicas pelas rádios católicas, do governo federal, no meio rural. O MEB é basicamente meio rural. Tinha tido experiência de América Latina, já de escola radiofônica, a FIPS no Brasil estava louca para vender os aparelhos, as emissoras católicas, os bispos foram ganhando dinheiro do governo, montando a emissora católica, e ele se montou durante 5 anos, 6 anos. O MEB foi um movimento que passou do golpe de 64, foi até 66, se montou na ordem de 8.000, 9.000 escolas radiofônicas de alfabetização que se desdobraram em trabalho direto, de cultura, na comunidade, etc. Eu já fiz a referência nos centros universitários, a União Nacional do Centro criou o Centro Cultural de Cultura, que aí trabalharam muito mais para teatro, como cinema. Desse grupo nasceu o Cinema Novo, nasceu o Teatro do Oprimido, o Forte de São Paulo, o Teatro de Arena, que trazia peças totalmente diferentes dos teatros tradicionais e tal. Então, isso pega também quase todos os centros universitários mais importantes, basicamente das capitais, todos os centros universitários. A síntese desse período acontece numa pessoa que vocês, um nome que vocês conhecem, bastante impressionante, eu já vou ver que vocês conhecem bastante, que é Paulo Freire. A experiência básica do Paulo Freire começa no movimento de cultura popular do Recife. Ele é uma das pessoas que trabalha alguns aspectos de cultura, no movimento cultural, mas como ele vinha de experiência do SESI, de trabalho com operários, pegando notícia de jornal sobre greve, sobre salário, umas coisas assim, e discutindo com operários, como para essa informação que o SESI sempre teve, com grupos de operários, ele caminha para isso, para fazer alfabetização de adultos, tá? Com processo diferenciado do que se usava, recusando cartilha, tentando fazer um processo já mais audiovisual e tal. Bom, a historinha que se conta, que parece ser verdadeira, é que um dos filhos dele, um dos filhos dele, uma vez viu um anúncio de Nescau na rua, muito pequeno ainda, ele leu Nescau. Claro que ele não leu a palavra Nescau, né? A imagem do Nescau, ele disse Nescau. Aí Paulo Freire fez essa associação. A imagem e a palavra podia ser um processo rico de alfabetização. Fez uma primeira experiência dentro do MCP, num lugar chamado Poço da Panela. E uma história bonita, o Poço da Panela. Era no final de bairro, na beira do rio, em que tinha um casal que não tinha filho, um casal rico, uma coisa assim, que se converteu para apoiar a libertação da escravatura. O Ceará, um pouco em cima, tinha já feito a lei liberar os escravos, então o pessoal se escondia na casa dele, por um túnel, enfiava dentro dos barcos, embaixo de folha de bananeira, e levava para o Ceará. Por isso que chama Poço da Panela, porque tinha lá um poço qualquer, com uma panela de barro embaixo para segurar a água, e o pessoal ia buscar água para fazer. Um lugar histórico de Pernambuco. Então a primeira experiência foi num centro, que chamou Centro Dona Legarinha, no Poço da Panela, que é quase o bairro, hoje, bairro Delfino, tá? Em que o Paulo Freire tentou, junto com a esposa dele, Elza, fazer essa experiência de projetar slides. Naquele tempo ainda era muito máquina fotográfica profissional, fazia projeção de slide, punha a palavra embaixo, punha slide, a pessoa sabia dizer o que era, punha a palavra, a pessoa associava a imagem à palavra, desdobrava e fazia o processo de alfabetização. Disso, Paulo Freire sistematiza um método, um período, hoje a gente chama de sistema Paulo Freire, ele tem qualquer outro nome, método psicossocial, assim, mas é o sistema Paulo Freire, e ele é convidado, com dinheiro dos americanos, da Aliança para o Progresso, para fazer uma grande experiência
do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. Essas coisas é mais ou menos comum, né? O governador escolheu, obviamente, a terra de origem dele, ele nasceu para fazer essa experiência. E a primeira grande experiência que mexeu o Brasil inteiro. Mexeu o Brasil inteiro. E Paulo Freire conseguiu fazer, nesse momento, uma síntese de que todos esses movimentos mexiam. Tá? O MCP trabalhava com cultura popular. O MEB trabalhava com cultura popular, muito bem na educação de gás, muito ligada já ao meio rural. Tá? A UNE trabalhava com cinema, trabalhava com... O que era mais fraco nesse período era pinturas, ninguém mexia com cinema, mexia com teatro. Paulo Freire consegue sistematizar isso no método de alfabetização, que hoje a gente fala, né, Paulo Freire, sistema Paulo Freire. Com algumas cenas iniciais, eram muito simples no primeiro momento, as cenas iniciais, eram um homem, às vezes uma mulher, mas em geral um homem, frente a coisas de natureza e a coisas de cultura. Coisas de natureza, uma árvore, coisa de cultura, um jarro, um pote, um sapato, uma coisa assim, para diferenciar entre natureza e cultura, ia crescendo isso até colocar o alfabetizando numa atitude ativa de transformador da natureza pela cultura. Essa síntese estava pronta no final de 63, depois da experiência. Essa experiência foi no Egito, sobre o Rio Grande do Norte, foi badalada pelo Brasil inteiro. Todos os estudantes começaram a ir lá e ver a experiência e trazer a experiência para onde podia. E o chamado método Paulo Freire, o Ministério da Educação conseguiu fazer um plano nacional, um programa nacional de alfabetização a partir dessa experiência. Eu trouxe para vocês algumas coisas para mostrar, mas com o tempo vai dar. Só que isso, que era, digamos assim, uma caminhada de 10 anos da campanha de educação de adolescentes adultos, mais um pouquinho, 5 anos da campanha de educação rural, que vai de 45 até finalzinho dos anos 50, 15 anos, não mais do que isso. E toda essa movimentação enorme no começo dos anos 40, quando a gente queria, agora eu posso dizer que era daquele tempo, né, que a gente queria construir um Brasil novo, um Brasil diferente. É radicalmente cortada a partir de abril de 64. Igual o militar acontece, em março, 1º de abril, radicalmente cortada. Cortada, assim, em dias. Quer dizer, quem não foi preso, conseguiu fugir e tal, escondeu o que tinha. Muito material que eu tenho hoje, que está posto à disposição de vocês, se quiserem, no portal, no Fórum EJA, tá? Era coisa que ficou escondida debaixo de caixa d'água, teto de igreja. Assim, 20 anos depois, o teto da igreja, o cupim, quando cai um pacote com o nome de uma pessoa, você não tem isso aqui, a pessoa já está viva, vou entregar, e tal. Isso que eu estou reunindo e trabalhando. Isso foi interrompido radicalmente. O MEB, por ser a igreja católica, interpretação de Pius e tal, conseguiu ir até 66. Depois esvaziou completamente. Isso foi um período rico, onde a gente começou a dizer, fazia a educação popular e com base, né, fazia a cultura popular e com base na cultura popular fazia a educação popular. É o período mais rico que a gente tem da história da educação chegando às camadas populares, tanto no campo pelo MEB, quanto nas cidades pelas experiências do MCP, do pé no chão e tal. E aí desdobrava. Era um tipo de escola diferente das crianças pobres e um tipo de educação bastante diferente para jovens e adultos. Aí eu posso começar a usar a categoria jovens, tá? Que se ligou nesse momento muito forte, não só com os sindicatos urbanos, que já pediu essas aulas de alfabetização, essas aulas que eu chamava de conscientização para os grupos universitários, como muito fértil, os grupos de CBC, por exemplo, muito fértil, quanto no meio rural também se desdobrou um sistema educativo para criança, nas escolas renovadas, do tipo das escolas de pé no chão, do tipo das escolas do movimento de cultura popular, e no meio rural para as escolas do MEB, que eram escolas radiofônicas,
com treinamento de condutores e tal, e uma base muito forte na cultura. Isso foi praticamente esvaziado em 64, 70 foi até 66, aí os bispos cederam as posições dos governos militares, os grandes sistemas, quando eu digo grandes sistemas, em Pernambuco tinha 11 emissoras transmitindo aulas da UNB todas as noites, transmitindo programas culturais todas as noites e tal. Tudo isso acabou, foi terminando.